Todas as semanas, às quintas-feiras, no Onde Para o Caso, recordamos as histórias que há um ano fizeram manchetes de jornais, mas que entretanto caíram no esquecimento. Primeiro recordamos a história, depois desvendamos as novidades e no final contamos com a ajuda de um convidado para nos ajudar a compreender afinal o que é que está aqui em causa. Hoje junta-se a nós o João Gama. João, vamos falar sobre o Médio Oriente. Há um ano, ainda antes de haver um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, famílias luso-israelitas vinham a Lisboa pedir ajuda ao governo português. Estiveram reunidas não só com a Embaixada Israelita, mas também com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Pediam a ajuda do governo na libertação dos reféns que estavam, na altura, na faixa de Gaza. São as famílias de Idan Stivi e Omri Miran, dois cidadãos com famílias luso-israelitas que desapareceram no dia 7 de outubro de 2023, vítimas do jamais conhecido ataque do Hamas. De lá para cá, Israel e o Hamas chegaram a um cessar-fogo e os reféns começaram a ser libertados com ou sem a intervenção do governo português. Começou a ser implementado esse cessar-fogo, Vanessa, em janeiro deste ano, já 2025, 15 meses de guerra depois. A primeira fase está perto de chegar ao fim, foram 42 dias depois do início do cessar-fogo. Ora, nestas 6 semanas, o Hamas comprometeu-se a libertar 33 reféns a um ritmo de 3 ou 4 por semana, em troca de centenas de prisioneiros palestinianos. A passagem de Rafah foi reaberta para permitir a entrada de caminhões com ajuda humanitária e as tropas israelitas retiraram-se das zonas mais populosas do enclave. O cessar-fogo foi anunciado dias antes de Donald Trump tomar posse e agora é o novo presidente dos Estados Unidos o responsável por mediar a segunda fase do acordo. Este foi, aliás, Judito, um dos temas centrais na visita de Netanyahu a Washington, que aconteceu esta semana. A maioria dos detalhes são para já desconhecidos. Sabemos que esta segunda fase de acordo que começa agora a ser negociada, que prevê a libertação dos restantes reféns israelitas e o fim permanente dos combates, mas não sabemos nada mais. Mas Donald Trump pode ter algumas sugestões. Os Estados Unidos vão tomar conta da faixa de Gaza. Vamos ser donos do território. Vamos ser responsáveis por desmantelar bombas e outros equipamentos e criar desenvolvimento económico que vai criar postos de trabalho e habitação para as pessoas da área. Mas os palestinianos não podem voltar. Temos de fazer um trabalho diferente. Senão, o cenário vai voltar a ser o mesmo dos últimos 100 anos. A proposta do presidente norte-americano esta semana, que foi rapidamente condenada quer por líderes europeus, mas também por líderes de países do Médio Oriente. E quanto aos reféns, João, sabemos que no último fim de semana foi libertado o primeiro refém luso-israelita. Ofer Calderón tem 54 anos, pediu a nacionalidade portuguesa ao abrigo da legislação que permite a naturalização de descendentes de judeus sefarditas. Este processo foi acelerado pelo governo português. Aconteceu, já estava Ofer em cativeiro em 2023 e foi acelerado pelo governo na esperança de o refém ser libertado ao abrigo de um eventual acordo para reféns com dupla nacionalidade. Um ano depois, João, as famílias de Omri, Idan e Ofer esperam realidades muito diferentes. Ofer foi libertado no último fim de semana. Esteve em cativeiro 484 dias, está hoje internado num hospital nos arredores de Tel Aviv, voltou para a família, para perto da família que durante muito tempo temeu o pior. So we saw him, we didn't know what offer we will get back. Quando o vimos, não sabíamos que Ofer íamos ter de volta, mas ele parecia o Ofer que conhecíamos. Estava muito magro. Parecia que tinha sobrevivido a muitas coisas. Consegues vê-lo nos olhos dele, mas estávamos à espera de muito pior. O momento da libertação de Ofer, descrito pelo primo Ayal, em conversa com o Observador. Ofer foi raptado com os seus 2 filhos menores de idade, 12 e 16 anos, que acabaram por ser libertados logo em novembro de 2023. Os filhos saíram e levaram ao mundo um pedido do pai. They weren't able to Eles não conseguiam começar a reabilitação sem o pai. A última frase que Ofer disse a Sahar quando ela foi libertada, a última frase que ouviu dele foi: por favor, luta por mim, vai para as ruas, eu não quero morrer aqui nos túneis. Esta é uma frase que nenhum filho do mundo deve ouvir dos seus pais.
Nós conversámos com Eyal, primo de Ofer, ainda hoje, momentos depois de ter estado com o primo no hospital. Agora, Eyal pede a todos os governos internacionais que façam o possível para cumprir apenas um objetivo: a libertação de todos os reféns. Neste momento, mais de 70 estão ainda em cativeiro. E é precisamente esse, João, o caso de Omri Miran. A família não sabe quando é que pode receber o pai. Com quem falamos neste caso, Vanessa, foi com Michal Lavie, cunhada de Omri. Omri não tem nacionalidade portuguesa, mas tem a mulher e as duas filhas, são luso-israelitas, não sabem nada do pai desde o dia 27 de abril e temem que a qualquer dia seja anunciado o fim do acordo de cessar-fogo. The answer is yes. Yes, because we are running out of time. A resposta é sim, estamos a ficar sem tempo. O que mais nos preocupa é podermos não chegar à segunda fase do acordo. É chamada fase humanitária, mas acredito que depois de 15 meses raptados, são todos casos humanitários. I think they're all humanitarian. Michal conversa com o observador a poucos quilómetros da faixa de Gaza, onde voltou a viver. Viveu com a irmã e com as sobrinhas que ainda estão à espera de um marido e do pai. Conta que a filha mais nova espera por um pai que não conhece. She knows him only by the poster. Ela conhece-o apenas através das imagens dos cartazes. A Ronnie ainda tem memórias do Omri e tem imensas saudades do pai. Lembra-se de tudo do dia 7 de outubro. Todas as armas, todo o fogo. E a Alma só conhece o Omri através dos cartazes. Michal Lavie fala com o observador na sua casa, perto da faixa de Gaza. Diz que neste momento o silêncio substitui um constante tremor de terra, um silêncio que é avassalador e que vem substituir quase tudo, mas não o medo. Idan Shitvi foi dado como desaparecido em outubro de 2023. O exército israelita demorou 1 ano a confirmar que tinha morrido nos ataques do Hamas. E a mãe, Dalit, conversa com o observador a partir de Tel Aviv, uma cidade que diz que hoje se enche de vida e a felicidade que encontra nas ruas é um sentimento agridoce para esta mãe que sabe que não vai voltar a abraçar o filho. Diz que só há uma coisa que a pode ajudar a seguir em frente. Eu penso que, como mãe, tenho o direito de enterrar o meu filho. É uma pequena coisa a que nos podemos agarrar, ter um sítio para podermos ir e chorar. Agora não temos nada. Os corpos dos reféns que morreram só vão ser devolvidos na última fase do cessar-fogo. Na terceira fase é uma fase sobre a qual nada se sabe. Começamos agora mesmo a saber que está a ser negociada a segunda. Dalit é também cidadã com nacionalidade portuguesa e diz que, tal como o filho, se sente abandonada pelo governo português. Sentimos que abandonaram todos os cidadãos portugueses que foram raptados, que estão desaparecidos e que morreram. Eu também sou uma cidadã portuguesa, tenho um passaporte português. Não recebi nada de Portugal até agora, esperava que pelo menos me contactassem. Com ou sem cessar-fogo, Dalit não recupera o filho, quer apenas ter um corpo para enterrar. E do lado da Embaixada Israelita há um silêncio absoluto sobre tudo aquilo que envolve os reféns. Por causa do cessar-fogo, o observador procurou confirmar com a Embaixada, também com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, se estas são as únicas histórias de reféns luso-israelitas e como é que as famílias têm sido acompanhadas. O Ministério não respondeu de todo. A Embaixada remeteu-se ao silêncio, escreve apenas que, enquanto o cessar-fogo estiver a ser negociado, a situação é demasiado delicada para responder às questões sobre os reféns. E para nos ajudar a perceber tudo isto, temos aqui connosco o embaixador Jorge Torres Pereira, foi representante de Portugal junto da Autoridade Palestiniana em Ramallah, chefe de missão adjunto na Embaixada Portuguesa em Tel Aviv. Conhece, por isso, os dois lados deste conflito e é muito importante também aqui para este Onde Para o Caso. Boa tarde, bem-vindo, Jorge Torres Pereira. Muito boa tarde, muito obrigado. A segunda fase do acordo de cessar-fogo já está a ser negociada entre o Hamas e Israel. Os Estados Unidos continuam a ser dos principais mediadores, apesar de terem, e isto é importante, de terem trocado de administração. Esta segunda fase está em risco com Donald Trump no lugar de Joe Biden? Olha, eu penso que o objetivo fundamental, digamos, o desejo político partilhado, quer pelo Presidente Trump, quer pelo governo israelita,
nesta altura, digamos assim, é da obtenção da libertação total dos reféns em Gaza. O empenhamento dos Estados Unidos com digamos, a atividade muito empenhada e dinâmica do enviado do Presidente Trump faz-me sentir relativamente otimista que esta segunda fase efetivamente se dê lugar à libertação da maior parte dos reféns ainda em cativeiro, à exceção, como referiu, digamos, da última troca, algo macabra, dos cadáveres de reféns e de prisioneiros que estejam na faixa. Eu tenho, neste momento, grande dúvida em dizer se esta segunda fase vai, efetivamente, chegar até bom porto, porque há, digamos, informações contraditórias sobre o que seria o desejo, pelo menos de uma parte do gabinete israelita, de prosseguir a guerra, digamos, até a obtenção de um resultado claro de erradicação e derrota do Hamas. Um entendimento entre o Hamas e o governo israelita. O primeiro-ministro israelita esteve em Washington com Donald Trump. O presidente norte-americano propõe que sejam os próprios Estados Unidos a assumir o controle da faixa de Gaza. Isto faz sentido? Olha, sinceramente acho que não. Nós estamos aqui numa situação em que a faixa de Gaza é considerado um território palestiniano ocupado, faz parte do território que está designado nos acordos de Oslo, tendo a expectativa de integrar um Estado palestiniano, que corresponde a estas duas partes, a margem ocidental e Gaza. Por isso, aquelas soluções ou sugestões últimas que temos ouvido são extremamente dubitativas do ponto de vista do direito internacional, particularmente se tiverem como resultado a deslocação da população para fora de Gaza. Neste momento não é um território habitável. Pois, essa caracterização é que é, digamos, que pode justificar ou pode tornar válidas algumas das ideias apontadas. Nós sabemos que, efetivamente, as zonas urbanas da faixa de Gaza estão destruídas talvez até 70% ou 80%, efetivamente com a necessidade de limpeza, que implica também ter a certeza que não há material explosivo que não tenha explodido, e, portanto, a ideia de que os habitantes dessas zonas urbanas possam estar nessas áreas que precisam de ser limpas, efetivamente é muito complicado. Daí fazer o passo de que não há possibilidade dos habitantes permanecerem em Gaza durante o processo de reconstrução, isso é uma coisa que é, digamos, mais contenciosa. Ou daí a querer fazer daquele território uma riviera. O próprio primeiro-ministro e depois presidente Pérez falava de que, na altura de Oslo, que Gaza podia ser a Singapura do Médio Oriente. No fundo, e o próprio cunhado de Trump, já na altura do primeiro mandato, falava de como a parte da costa de Gaza tinha grande potencial como no fundo, como resort turístico, mas eu penso que, digamos que há preocupações que se colocam primeiro. A primeira das quais é, efetivamente, as condições em que a população de Gaza irá viver, neste momento, com as dificuldades que há de assistência sanitária, os serviços, como obviamente estão praticamente interrompidos. Portanto, eu acho que essa preocupação
é evidente. O que é que vai acontecer a Gaza? O chamado dia seguinte a uma hipotética cessação definitiva de hostilidades, ainda há grandes dúvidas. Esta proposta do Presidente Trump parecia-nos que tinha havido um certo recuo ontem, quando a porta-voz na Casa Branca disse que afinal poderia haver um retorno dos palestinianos que saíssem, assim como o secretário de Estado Rubio falou também mais ou menos no mesmo sentido. No entanto, como sabe, houve uma intervenção do Presidente Trump na sua rede social que diz que os Estados Unidos ficariam com a faixa que lhes seria entregue por Israel no final da guerra. Isto é também algo de muito polémico, uma vez que, digamos que a faixa de Gaza, pelas razões que eu apontei, não são uma parte do território israelita que este tenha, digamos, a possibilidade de depois oferecer a um terceiro. Há muita incerteza e depois também a imprevisibilidade característica de Donald Trump. Muito obrigada, Jorge Torres Pereira, por ter aceitado o nosso convite para participar neste episódio, onde, para o caso, todas as semanas, a investigação sobre os reféns israelitas e sobre a faixa de Gaza ficou a cargo do jornalista João Gama. Daqui a 7 dias, na próxima quinta-feira, voltamos a ter nova investigação.